como construir a sua identidade internacional. Boa noite a todos e é sobre isso que nós vamos conversar hoje à noite. Sabe por quê? Porque muitas pessoas confundem aprender inglês com construir uma identidade internacional. Muitas pessoas estão estudando inglês, mas ainda se sentem inseguras, ainda não conseguem entender que todas as oportunidades internacionais pertencem a elas, ainda muitas vezes não têm segurança de que podem conquistar um espaço internacionalmente falando, seja na área acadêmica, seja na área profissional. Tem gente que até tem uma dupla nacionalidade. E mesmo assim, ainda tem medo de arriscar viver aquele sonho. E tudo isso, eu acredito, realmente, até por conta do contato que eu tenho com muitas pessoas, o contato com os meus alunos, né, me faz acreditar e ver e escutar deles que é porque falta identidade internacional, falta conexão com a língua. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje à noite, para que vocês consigam olhar para vocês e entender claramente qual o passo a passo, qual é a vivência, a experiência que você precisa ter para que você construa ou para que você acredite que você tem realmente uma identidade internacional formada. Hello, Silvia. Welcome aboard. Seja muito bem-vinda. E hoje, qualquer dúvida, pode trazer aqui, porque quanto mais a gente troca, melhor é a nossa interação e eu posso ajudar vocês com informações que sejam, vamos dizer assim, interessantes ou que vão agregar valor ao que vocês estão planejando desenvolver. E aí, quando a gente fala dessa questão de identidade, deixa eu tentar definir o que é que eu acredito que faz parte de uma identidade internacional. Primeiramente, quando a gente fala da palavra identidade, ela é bem pessoal, né? Por quê? Porque cada um de nós tem uma identidade. Cada um de nós carrega uma bagagem de vida, uma bagagem de experiência de vida, uma bagagem cultural, a bagagem de uma determinada nacionalidade, de uma determinada cidade, estado e país. Essa é a sua bagagem individual. Então, a sua vivência de vida, a sua vivência acadêmica começa a fazer parte também dessa identidade. Por quê? Porque ao longo da sua vida você se torna um profissional de uma determinada área, um acadêmico conectado a uma área específica. Essa é a sua identidade. Agora, quando a gente fala de uma identidade internacional, do sentido de identidade internacional, é a gente trazer isso, quem nós somos, para uma identidade global, para que você consiga estar inserido numa comunidade internacional e você se identifique com a língua e você consiga transitar com um certo conforto, sendo quem você é, tendo voz, acreditando que você vai contribuir, você vai se inserir dentro daquela nova identidade e você vai se sentir pertencente a ela. Então, é isso que eu chamo de uma identidade internacional. Porque no todo, a sua própria identidade você já tem. Mas não necessariamente todos conseguem se sentir inserido dentro dessa nova perspectiva internacional e global. E quando a gente fala de uma nova língua, quando a gente fala em aprender um novo idioma, e nesse caso aqui, nesse perfil, a gente está sempre conversando sobre o inglês, é por isso que eu falo tanto da gente sair daquela zona de conforto do inglês de sobrevivência. Por quê? Porque o meu público, os meus alunos, eles têm esse perfil. Eles são aqueles que sonham em sair do Brasil, nem que seja por um determinado tempo, para estudar fora, terem maiores oportunidades acadêmicas, principalmente aqueles acadêmicos que trabalham na área de pesquisa, querem mais conhecimento, querem investir mais no currículo, ou aqueles brasileiros que ou querem alcançar o visto de permanência, ou já têm uma dupla cidadania e querem reconstruir a vida nesse outro país. Ou até mesmo aqueles que já tiveram experiência acadêmica e hoje pretendem sim viver o que tanto sonharam após esse enriquecimento acadêmico, que é trabalhar para uma multinacional. Quando a gente fala desses cenários, a gente naturalmente vai precisar de um inglês mais do que de sobrevivência. A gente vai precisar de um inglês de excelência. E não é o inglês perfeito. É aquele inglês que traga para a gente a segurança da comunicação. E é aí que a identidade internacional precisa ser construída. Por quê? Porque você precisa fazer com que esse processo, primeiro, ele seja prazeroso. Segundo, ele venha trazendo a valorização do que você já carrega com você. A valorização de quem você é, academicamente falando, profissionalmente falando, das suas competências.
e, é claro, da pessoa que você é. Porque não dá para a gente, muitas vezes, desassociar quem eu sou no sentido pessoal e no sentido profissional. Nós somos um ser humano, composto de várias experiências. Mas quando a gente junta tudo isso, a nossa personalidade, as nossas habilidades, o nosso conhecimento, são eles que, de uma certa forma, fazem com que a nossa identidade exista. E, internacionalmente falando, a gente só vai conseguir se sentir inserido globalmente dentro dessas oportunidades quando a gente tem consciência dessa identidade. Daí a importância, ao meu ver, da gente primeiramente ter clareza do que é essa identidade internacional. E também da importância da gente poder construir com intencionalidade. Então não é só sobre aprender inglês e achar que você, ou porque não conseguiu chegar a um determinado nível, ou porque muitas vezes você está esperando falar um inglês perfeito para viver essas oportunidades, e a gente tem esses dois extremos, que a gente está conectado com a nossa identidade internacional. Não necessariamente. Por quê? Porque tem pessoas que falam inglês, mas estão sempre se cobrando falar um inglês perfeito para poder acreditarem que elas merecem viver essas oportunidades e que elas estão prontas para essas oportunidades. Não sei se vocês que estão aqui já sentiram isso, mas a gente também, além dessa questão da autocobrança, da autoexigência, de achar que o patamar é muito alto, a gente também tem um lado oposto, que são as pessoas que nem cogitam tentar, porque já se negaram àquela oportunidade. Acham que não têm condições de viver aquela oportunidade. E aí, naturalmente, nem cogitam viver e desenvolver essa identidade internacional. E aí eu queria entrar com a reflexão. Será mesmo que essa identidade internacional só diz respeito a falar inglês ou ter uma certificação internacional? Ou ela tem muito mais a ver com a forma com a qual você se vê? Porque se você está aqui conectado comigo, me seguindo, participando das lives, curtindo o conteúdo, é porque você já tem algum desejo. Você já tem em mente algum objetivo semelhante. Viver fora do país, trabalhar para uma multinacional, conquistar uma bolsa de estudos, talvez um mestrado fora do Brasil, ou num país de língua inglesa, um doutorado, um pós-doutorado. Vai que você até tem essa dupla nacionalidade, pode ter a experiência de reconstruir a vida em um outro país e ainda esteja se questionando. Então, não necessariamente o cenário precisa ser o mesmo, porque a gente tem pessoas que têm determinadas experiências de vida e determinadas facilidades e muitas vezes não geram essa identidade. Ela vai além de você dominar o inglês. Ela vai do quanto você acredita e deseja que esse sonho, que esse objetivo se realize. Porque, como eu mencionei anteriormente, a identidade que lhe pertence, a sua identidade individual, é você ter consciência de quem você é como indivíduo, como acadêmico e como profissional. E você valorizar a sua bagagem, o seu conhecimento, a sua vivência de vida, a sua cultura, a sua primeira língua e carregar isso com você para um cenário internacional. E aí, quando você consegue ter essa identificação com a língua, quando você consegue conquistar a sua voz, você une isso tudo, você está construindo e desenvolvendo a sua identidade internacional. Porque ela vai vir como consequência de você passar a ser valorizado, passar a ser reconhecido, se sentir pertencente a essa nova cultura, a esse novo país, mesmo que você esteja se adaptando. Por quê? Porque você consegue enxergar que você vai trocar experiências, trocar conhecimento e também valores. Não tem como a gente não ser influenciado, nem como a gente influenciar aquela comunidade no qual a gente está fazendo parte. Agora, quando você não tem voz, quando você não se enxerga, não enxerga a sua identidade individual naquele cenário, o que falta é a comunicação. Porque toda vez que você investe na comunicação e você desenvolve essa segurança, você desenvolve essa valorização do que você já tem como identidade individual, maior será a sua conexão com o novo ambiente. Maior será o seu posicionamento dentro daquele ambiente. Então, ter voz faz toda a diferença quando você está se inserindo no novo mundo. E aí, internacionalmente falando, a gente tem vários exemplos de oportunidades diferentes, como eu já citei aqui. E eu acredito que vocês que estão participando das lives, estão aqui comigo, têm esse desejo. Nem que seja a longo prazo, mas provavelmente querem entender ou desejam construir algo que vá facilitar essa conquista.
Talvez a transição em se sentir mais fluente e aí mais pertencente naturalmente, porque você está investindo mais em você. E eu concordo plenamente. A maioria dos meus alunos, após ou ao longo da jornada de conhecimento, de construir um nível maior de inglês, ou até quando estão se preparando para uma determinada certificação, vem aquele sentimento de que já podem mais, né? E eu acho que tem tudo a ver com a exigência que a gente faz da gente mesmo. Muitas vezes vocês têm até um nível de conhecimento já tão alto, e aí eu estou falando da área de cada um, né? O conhecimento científico, o conhecimento técnico, que transfere naturalmente essa cobrança para o inglês. E como toda vez que alguém me procura, que precisa de ajuda para construir essa carreira, para fazer essa transição, que é de estar só conectado às realidades aqui no Brasil, ou até mesmo como brasileiro, num cenário específico, mas ainda não se vê fazendo parte dessa identidade internacional, a gente vai construindo isso. E claramente eu sinto que o que faltava era a voz, era ter a valorização das competências que você já tem. Então, a questão da identidade internacional, ela está agregada, primeiramente, à forma como você se vê e valoriza a sua bagagem profissional e acadêmica. Segundo, a forma como você se encaixa e se faz pertencer a esse cenário. Porque todas essas oportunidades, e cada vez, a cada ano que passa, elas são maiores. E por mais que a gente esteja vivendo uma crise mundial, diversas guerras no momento, e várias nacionalidades sofrendo determinadas restrições, por mais que isso esteja acontecendo, ainda há uma, vamos dizer assim, uma transição e uma distribuição de oportunidades independente disso, infelizmente. Infelizmente para o olhar de alguns, porque apesar da gente pensar que em muitos casos a gente está aqui investindo em algo que muitos consideram supérfluo, que é dominar uma segunda língua, sair da linha de um inglês de sobrevivência, ser um acadêmico fluente, um profissional fluente, ou trabalhar na própria fluência para viver pessoalmente essa oportunidade de migrar e estar fora do país, isso, na realidade, traz mudanças. Isso abre, na realidade, os seus horizontes, independente do que esteja acontecendo no mundo. E aí essas instituições continuam anualmente trabalhando, divulgando os seus serviços e oferecendo as oportunidades que, internacionalmente falando, permeiam toda essa questão negativa que a gente está vivendo, que é a economia, o desenvolvimento, a tecnologia e o lucro, porque essa é a visão geral. Então, academicamente e profissionalmente, as oportunidades continuam, as necessidades continuam. E todos os alunos que vêm para mim já vêm com aquela oportunidade quase que direcionada, já em vista, para construir. Alguns até já imigraram, já passaram pela primeira etapa. Mas quando se vem dentro daquela nova comunidade, daquela nova cultura, e vendo as oportunidades passarem, a ficha cai, porque eles não se prepararam o suficiente. E é quando vem essa reflexão: como é que eu construo a minha identidade internacional se eu já estou vivendo essa oportunidade? E é por isso que eu associo completamente a forma como você se enxerga e a voz que você quer conquistar, a voz que você precisa para ser ouvido, para ser valorizado como acadêmico, como profissional, como ser humano, de uma forma geral, porque a gente não vai desassociar esses eus todos, não é? O meu eu pessoal, o meu eu profissional, o meu eu acadêmico. Essa bagagem ela é única, ela é a minha identidade. E ter isso valorizado no cenário global, onde eu passo a me sentir pertencente dele e eu passo a não sofrer porque eu consigo me posicionar, exigir os meus direitos, ir atrás de novas conquistas e ver que o que eu tenho a oferecer é valorizado, essa identidade automaticamente ela foi criada. E você passa a ter que investir e a ter que trabalhá-la mais pensando na sua manutenção, porque nós estamos sempre abertos a crescer, a nos desenvolvermos e a obter mais conhecimento do que o contrário, que é quando a gente não tem a voz. E às vezes a gente tem várias outras coisas a oferecer, mas por não ter a voz, por a gente não se sentir seguro o suficiente para se comunicar, por estar inserido naquele país, por ter segurança de desenvolver o tipo de trabalho lá fora que a gente já desenvolvia aqui no Brasil, a gente se sente menosprezado, minimizado, porque naturalmente a gente vai ver as oportunidades passarem. A gente vai ver outras pessoas sendo selecionadas na nossa frente. E é isso que eu gostaria que vocês refletissem e até compartilhassem. Hoje, se vocês pararem para pensar, como é que vocês veem a identidade de vocês? Você acha que você já tem um perfil e uma identidade internacional consolidada?
Você se vê hoje trabalhando para uma multinacional? Se sente à vontade e se sente pronto, se for o caso, para emigrar, reconstruir a sua vida, se inserir naquela comunidade, começar a construir um novo ambiente social, procurar um emprego na sua área de atuação, ou até mesmo empreender e se desenvolver com essa mudança de vida? E também a questão de como você vê a sua comunicação. Então, compartilhem aqui. Eu estou vendo que eu tenho Manuel, doutora Ângela, Tânia, eu estou vendo aqui Silvia. Compartilhem comigo. Já viveram essa experiência? Tiveram a chance de já trabalhar essa identificação, essa identidade internacional? Yes or no? Precisa nem escrever muito, que eu acho que às vezes pode até travar, né? Mas assim, compartilhar. Yes or no? Como vocês se veem dentro desse cenário? Porque quando a gente passa a analisar o que a gente tem como objetivo e o quanto a gente precisa ter de voz e dessa identidade construída, aí a gente vai entender o que é que a gente precisa fazer para que a gente possa chegar lá. E quando eu falo chegar lá, eu estou falando para o público que já vem me acompanhando, que é o acadêmico, o profissional brasileiro, que deseja imigrar, morar, trabalhar fora do Brasil, muitas vezes não necessariamente no país de língua inglesa, mas na maioria das vezes num país de língua inglesa, porque tem países que você não precisa dominar aquele outro idioma, mas você precisa falar inglês para trabalhar. Ou, muitas vezes, você está indo estudar na Holanda, na Dinamarca, e precisa do inglês, porque aquele determinado curso, aquela qualificação, será toda realizada em inglês. Esta prova é muito importante para a minha imigração. Fiz intercâmbio na Irlanda e lá tudo é voltado para o IELTS. Exatamente, Ângela. Isso é uma verdade. Hoje em dia, a maior, vamos dizer assim, não o único, mas o maior ou a maior certificação, né, o maior teste, sendo de status e de reconhecimento internacional é o IELTS, e eu já mencionei aqui anteriormente, devido ao status, mas também devido ao fato dele estar sendo aceito e exigido por órgãos internacionais e órgãos acadêmicos. Então, é um teste que está diretamente associado à descrição de nível, e aí, naturalmente, quando você realiza essa prova, vem aquela certificação, aquele reconhecimento de que você tem um determinado nível de comunicação. E isso faz parte da construção dessa identidade internacional, sim. Por mais que muitas pessoas digam, mas eu tenho vários amigos, eu conheço fulano, cicrano, que viajaram e foram reconstruir a vida fora do país. Nós só temos dois cenários. Aquele que já foi com uma estrutura montada, com bastante dinheiro, e aí não fazia diferença alguma recomeçar o seu ciclo social, profissional e acadêmico, porque ele já tinha independência total e plena, financeiramente falando, ou aquele que vai e passa a se inserir dentro do cenário de uma comunidade brasileira. Porque se a gente pensa num acadêmico, num profissional ou num imigrante que vai sem ter a fluência no inglês, a gente vai ver, e aí basta você pesquisar, até no Google, reportagens na CNN, na BBC, de comunidades de brasileiros, onde muitos trabalham com empregos exaustivos, 15, 16 horas por dia. Muitas vezes tem até 2 empregos. Por quê? Porque não falam inglês. E aí, naturalmente, foram deixando a sua área de atuação de lado. Isso significa que essas pessoas valem menos, têm menos identidade do que outras? Não. Identidade pessoal? Não. É uma opção. Foi uma escolha. Mas quando a gente fala de identidade internacional, essa identidade a gente só consegue construir quando a gente tem voz. E essa voz ela vem através da comunicação, da sua habilidade de se sentir pertencente àquela nova inclusão, àquele país, àquela comunidade, seja ela acadêmica, profissional. Ao fato de você estar convivendo dentro desses cenários, com o seu visto legalizado, com a sua oportunidade preenchida, com a conquista de uma bolsa de estudos. Então, o inglês de sobrevivência, ele nos serve até certo ponto. Mas quando a gente fala de identidade internacional, a gente está falando de você conseguir se valorizar como profissional, como acadêmico, e você conseguir conquistar, através da sua voz, o reconhecimento do seu trabalho, o reconhecimento das suas competências, do seu conhecimento técnico, e não ter diferença entre você, que é um estrangeiro, mas que fala o inglês e que está ali desenvolvendo uma determinada pesquisa, uma determinada função naquela empresa, e um nativo. É isso que eu estou, na realidade, querendo
abrir os olhos de vocês e esclarecer, em termos de conceitos, quando a gente pensa em fluência, proficiência e identidade. E a fluência e a proficiência, como a gente já conversou aqui, sobre as próprias definições, né, que é o falar naturalmente, mesmo que seja um inglês que você, de vez em quando, hesite, tropece, mas a sua mensagem está clara. A sua fluência existe, porque é a troca, a interação. A proficiência é quando a gente explora a riqueza dessa linguagem. É sobre a língua, a qualidade da língua, o quão ela é apropriada para o cenário, para os contextos que você está vivendo. E a identidade é o quanto tudo isso passa a fazer parte de você como estrangeiro, de você como uma pessoa que carrega a sua bagagem intelectual, cultural, a sua bagagem de língua, a sua fala, o seu sotaque, porque nada disso vai fazer diferença se você tiver um inglês de excelência. Você vai conseguir se sentir pertencente e você vai se sentir capaz de abraçar qualquer uma dessa oportunidade. É isso que faz com que a identidade internacional esteja pronta para você. E mesmo que você não se sinta pronto hoje, que é o que acontece na maioria das vezes, a gente se questiona sempre, se exige muito, principalmente porque já tem um excelente nível intelectual, aí exige que a gente tenha o mesmo conhecimento intelectual ou de comunicação no inglês. E é normal, a maioria dos meus alunos chegam para mim com esse sentimento, que tem que se exigir, que tem que dar o melhor, que o inglês não é bom o suficiente. Você precisa se comunicar. E você precisa acreditar que o que você carrega de bagagem com você, ao você conseguir se comunicar, é suficiente para você conquistar a sua oportunidade. Essa é a sua identidade. E ela pode ser construída independente da sua idade, independente do momento que você esteja vivendo. O que você precisa é dar o primeiro passo. É você decidir que você vai trabalhar a forma como você vê essa sua identidade internacional ou você vai construí-la. Construí-la investindo mais no seu inglês, construí-la investindo numa certificação, porque como a Ângela comentou aqui, internacionalmente falando, as referências das certificações, elas estão conectadas a como o mundo vê as competências no inglês. E aí não tem como a gente desassociar que para você imigrar existe um pré-requisito. Eles exigem uma determinada certificação. E essa certificação, ela é o IELTS. Por quê? Porque é o único exame que tem este reconhecimento quando a gente fala de imigração. Principalmente se você está falando de Europa e Reino Unido. É o certificado que todo imigrante que está dentro do processo de visto precisa ter. Até porque quando você pensa em ter o visto oficialmente falando, você quer toda a liberdade do mundo. Você quer morar com tranquilidade, você quer trabalhar com tranquilidade, você quer trabalhar e atuar na sua área que você passou anos investindo. Então, ter um emprego temporário vai pagar as contas. Vai te dar realmente um estilo de vida tranquilo, talvez. Mas, quando você pensa em investir na sua área, em conquistar oportunidades, em ter mais qualidade de vida, em ter independência financeira num outro país, isso só será possível se você tiver um bom inglês. Se você tiver o espelho e a constatação, a certificação. E quando eu falo não é o papel como certificação, eu falo o reconhecimento do teu conhecimento no inglês, do teu nível de inglês, da tua fala no inglês. E é por isso que a gente termina voltando para tudo que eu venho comentando ou tentando, né, me conectar com vocês para trazer essa clareza, que não tem como a gente desassociar, seja para o acadêmico, seja para um grande profissional. E quando eu falo acadêmico, eu falo aqueles que estão conectados a mestrados e doutorados, porque o projeto de vida deles é acadêmico, envolve pesquisa. E quando eles estão dando esse primeiro passo de ir para fora do país, fazer um pós-doutorado, um doutorado ou um segundo mestrado, eles vão naturalmente se conectar com instituições acadêmicas. Vão estar na área de pesquisas. As oportunidades que vão aparecer em seguida estarão conectadas a esse cenário. Não necessariamente é um profissional. Você talvez já tenha a sua graduação, a sua pós-graduação, o seu mestrado, o seu MBA, e não necessariamente você queira continuar investindo nessa área acadêmica, de títulos, mas você quer atuação, você quer experiência, você quer vivência, você quer espaço em empresas maiores do que o que você tem hoje. E isso só vai acontecer se você tiver um bom inglês. E para que você, muitas vezes, seja selecionado para essas oportunidades, não tem como você não ter a experiência, a vivência e o resultado de uma certificação internacional. Então, entendam que quando a gente fala de identidade, ela está voltada, sim, para o conhecimento e para a construção dessa comunicação.
mas ao mesmo tempo ela também está voltada para como você se vê, principalmente se você já fala inglês. Porque muitas vezes a gente está esperando ter o inglês perfeito para arriscar fazer uma certificação. Está esperando o inglês perfeito para arriscar aplicar para aquela bolsa de estudo. Muitas vezes a gente fala inglês, mas essa necessidade de perfeição, esse conceito de que só quando eu falar inglês com um nativo eu vou conseguir passar na certificação, eu vou conseguir estudar fora do país. Isso não existe. O inglês hoje, ele não é mais uma segunda língua que a gente associa ao currículo como uma habilidade, onde a gente precisa de um papel para a gente simplesmente levar um status para o nosso currículo. O inglês hoje, ele é uma língua franca. É a língua que o mundo escolheu para desenvolver pesquisas, para compartilhar entretenimento, para investir em cultura, tecnologia, saúde, falar de meio ambiente, até negociar as guerras, negociar tratados de paz. Então não tem como a gente achar que está todo mundo esperando do outro lado do oceano que a gente tem um inglês perfeito. Podem quebrar essa crença, porque ela é aquele clichê, ela é uma crença limitante. Você precisa do inglês para se comunicar, para desenvolver o seu trabalho, para desenvolver a sua pesquisa, se inserir numa nova comunidade, mas com segurança, para você ser respeitado e valorizado como ser humano. E é aí que entra essa identidade. Por isso que é muito importante, primeiro, que você entenda que esse cenário, ele é, e ele pode ser muito mais leve do que você está visionando. Agora, a jornada, ela é de construção. Não acontece da noite para o dia, principalmente quando você não fala inglês. E o que tem acontecido ultimamente, bastante, infelizmente, são pessoas passando a ter oportunidades e não tendo o inglês. Já imaginaram isso? Ou já aconteceu com algum de vocês? De repente, a coisa, a vida vai se transformando, o cenário vai mudando, a coisa vai ficando mais fácil. E aí a oportunidade vem e você que estava ali, ó, procrastinando, empurrando o inglês para depois, você tem um mês, você tem 2 meses para ser fluente e começar a investir na certificação para poder viver aquela oportunidade. E aí é sofrível, porque você muitas vezes pode vir a perder esta grande oportunidade. E eu não estou falando isso pensando na minha experiência ou pensando só no meu conceito de estar aqui explicando para vocês tudo que está ao redor da identidade internacional. Isso são exemplos claros de pessoas que eu entrevistei, de alunos que eu acompanhei e que lá atrás tinham perdido oportunidades simplesmente porque foram deixando o inglês para segundo plano, para quando a oportunidade chegar. Hoje, qualquer oportunidade acadêmica fora do país, qualquer possibilidade de você precisar emigrar para um país de língua inglesa ou querer e ter as condições, mesmo que você já tenha uma dupla cidadania, a exigência será de uma certificação internacional. Para você pleitear um programa específico de bolsa de estudo, você passará pelo processo de você ter a necessidade, dentro daquele processo de seleção, você vai ter a necessidade de apresentar uma certificação internacional. E, só para que vocês realmente vejam que isso é fato, eu tenho, o que não é comum, tá? Não é comum mesmo. Mas eu tenho 2 pessoas recentemente, de 2 semanas para cá, que me procuraram, pessoas que estão já dentro desse contexto de pós-doutorado. Elas foram convidadas, elas não passaram por processos seletivos, elas foram convidadas pelo currículo delas, pelo profissional que elas conseguiram desenvolver, né, por serem quem são hoje. 2 acadêmicas mulheres foram convidadas para programas de pós-doutorados em 2 países diferentes. Ambas precisam do inglês. E o que é que estão vivendo? A certificação? Não, a corrida contra o tempo. Entende que a gente chegou num momento em que se tem acesso a tudo mais facilmente. Não só pela tecnologia, mas porque o inglês é a língua franca para tudo isso que a gente está vivendo hoje. Então não tem como você deixar para depois se isso faz parte da sua lista de objetivos, de sonhos, de desejos. Por quê? Não vai ter outra saída. Ou você vai ter que correr contra o tempo para desenvolver o inglês e muitas vezes vai atropelar o seu processo, vai ter o estresse, vai ter a corrida contra o tempo para que você não deixe passar aquela oportunidade. Ou o melhor cenário, se você planeja e você está buscando, a partir de agora, do final do primeiro semestre, a gente vai começar a ter divulgações de vários programas de bolsas de estudos. E se você está buscando isso, se isso é parte dos seus objetivos,
ou do sonho de morar fora, viver fora. Porque eu já passei por isso, eu já tive esse sonho, eu consegui realizar essa etapa. Não morei fora no intuito de que decidi passar o resto da minha vida fora. Voltei para o Brasil, continuei desenvolvendo a minha carreira, mas eu tenho amigos e alunos em vários países do mundo devido a isso, devido a essa experiência. A minha foi planejada, porque eu era professora de inglês e eu sabia exatamente os cursos que eu queria fazer e aonde eu queria fazer, né? Mas vocês da área de pesquisa, vocês de áreas diferentes, ciência, engenharia, tecnologia, sei lá, licenciaturas, matemática, física, química, biólogos, né, arquitetos, estou pensando nos alunos que eu tenho, psicólogos, todos, para viverem uma oportunidade internacional, precisam sim de um inglês de excelência e da certificação que comprove o nível de inglês que vocês têm. Então, não tem como não pensar em construir. E a melhor forma é tempo ao tempo, no passo a passo, no dia a dia. E digo mais, com direcionamento, com desafio. Porque muitas pessoas vão atrás de informações, de práticas diversas de inglês, de métodos mirabolantes, rápidos, até hipnóticos, hoje em dia a gente vê, né? E não focam, não tem um caminho a trilhar, um caminho direcionado, um caminho de preparação para chegar naquele determinado nível. Quem está aqui e já me conhece sabe que eu trabalho com preparatórios para as certificações para aqueles que querem chegar no inglês de excelência e ter o comprovante desse nível de excelência. E aí, claramente, muitas vezes você tem uma jornada a percorrer, que seria construir o seu nível de inglês, trabalhar mais ainda a sua fluência, a sua proficiência e conquistar aquele objetivo. Essa identidade, ela é construída. A sua identidade internacional, ela vai ser construída a qualquer tempo, a qualquer idade que você tenha, a partir do momento que você decida investir em ter essa identidade. E que você valorize e possa realmente acreditar que o que você tem de bagagem cultural, técnica, conhecimento e também experiência e vivência profissional vai sim ser valorizado se você tiver essa voz. Então, se você se planeja, tudo é mais fácil. E tudo, naturalmente, é menos sofrível. Porque você tem o seu tempo, você tem o tempo para investir, você tem os seus objetivos claros e você, a partir daí, você pode traçar ações específicas. Ação de estudo, ação de preparação, ação da sua própria prática do inglês para que você construa essa segurança. E é óbvio que o resultado de tudo isso será a longo prazo, dependendo do quanto você se planejou, ou será a curto prazo, dependendo da bagagem que você já traz quase pronta. Lembra que eu defini aqui os dois tipos de visão, que é olhar para você e achar que você não é capaz, que você não tem a oportunidade, que você não tem o perfil, e muitas vezes você já tem e só está achando que precisa ser perfeito no inglês para aquilo, como muitas vezes esperar primeiro que essas oportunidades cheguem para correr atrás. O inglês não é uma matéria de conteúdo. O inglês é uma habilidade, e é uma habilidade de comunicação. E como é que você desenvolve a fala? Falando. Como é que você desenvolve o seu bilinguismo? Dominando o idioma. E é com a prática que ele vem. Então, se essa jornada vai ser sofrível ou não, depende do quanto você está se preparando para ela. E é sobre isso que a gente vem nas últimas lives conversando. Não adianta você instantaneamente decidir, de hoje para amanhã, que você vai investir em tudo isso e que isso vai ter resultado concreto se você não tiver o inglês. O inglês de sobrevivência, ele lhe basta se você quiser viajar, se você quiser dizer no seu currículo que você fala um outro idioma. Se você não precisa dele no seu dia a dia, no seu projeto profissional, acadêmico de vida, mas está tudo bem, porque essa área de atuação, ela é suficiente para você. Mas eu acredito que se você está aqui, é porque você está curioso, é porque você está atrás de oportunidades semelhantes a essas que a gente está conversando. Então, considere se preparar, considere investir no seu inglês, considere estar pronto, se sentir pronto, porque só o fato de você se sentir pronto, isso já é mais do que meio caminho andado. E aí eu vou dar o exemplo da Rose, que participou comigo de uma live, acho que vocês vão lembrar, há 15 dias atrás. Rose é psicóloga, foi para a Inglaterra, tem dupla nacionalidade, tranquilo, foi reconstruir a vida, inclusive um dos filhos nasceu lá, então tem o inglês nativo, o outro era mais velho, chegou a nascer em outro local, não lembro agora se foi em Portugal ou aqui no Brasil, mas também foi alfabetizado na Inglaterra, ou seja, os dois filhos, mas ela não.
E aí ela sofreu muito no início por não dominar o inglês, mas sofreu de duas formas. Primeiro, porque ela não acreditava que o inglês dela era bom. E segundo, que por não acreditar, ela nem arriscava nas oportunidades que poderiam vir para ela. E olha que ela já morava na Inglaterra. Ela precisou começar a estudar, começar a se preparar, e foi ao longo desse processo comigo que ela criou essa identidade, apesar de já estar no outro país, num país de língua inglesa. Mas sabe de onde vinha a segurança de vida? Dela estar rodeado de brasileiros na comunidade. Mas os empregos também não eram empregos que ela tinha sonhado. Não eram as vagas que ela queria para ela. Ela precisou realmente se sentir segura, se sentir fluente para aplicar, e aí veio a necessidade da certificação, para aplicar para ter um mestrado de uma universidade inglesa e ter a validação do currículo dela. A partir daí, tudo mudou. Sair da faxina para trabalhar no sistema de saúde inglês, para trabalhar com as comunidades onde ela vai atender tanto imigrantes como nativos. Ou seja, foi um processo. Mas foi um processo para uma pessoa que não estava nem do lado de fora. Ela já estava dentro do cenário internacional. Entendem que tem tudo a ver com a forma como você se vê e o quanto você investe em ter esta voz. Quanto mais você antecipa a oportunidade e o desejo, mais fácil é você concretizar o seu sonho e o seu objetivo. E é por isso, e pensando nisso, que eu venho criando e divulgando os cursos e as imersões sobre o IELTS Test. Por quê? Porque definitivamente ele faz parte dessa construção de identidade internacional. Ao você decidir investir numa preparação, você naturalmente está decidindo se desafiar. Sair do nível que você está hoje de inglês para um nível maior. Sair do nível, talvez, até do inglês que você use no seu dia a dia para se virar, para ter um inglês de excelência. Para você aprender mais, falar mais, ter mais competência na língua e, consequentemente, parece que dá um clique, as pessoas passam a se sentir mais competentes na área que são. E isso, na realidade, já existia. Essa competência já existia, o conhecimento já existia, as habilidades já existiam. O que não existia era só a voz, era a habilidade de se comunicar. Então, até isso, a gente precisa atrelar a identidade. Por isso que hoje eu trouxe o tema como construir a sua identidade, porque muitas vezes eu vejo que muitas pessoas vêm participar da minha imersão e já têm um bom inglês, mas não acreditam até escutar. Até escutar uma referência de nível, um comentário de que vocês sairiam assim ou não naquela prova. Ou até mesmo quando começam a pesquisar as oportunidades que o inglês que elas têm podem ser oportunidades únicas. Vou aproveitar a oportunidade e convidar vocês para a próxima imersão ACE IELTS, que na realidade a imersão IELTS na prática. A imersão é para mostrar você, vai acontecer esse sábado que vem, é mostrar você como o teste funciona, você vai entender o seu nível de inglês, aonde você está hoje e como essa prova ela vai se desenrolar para que você trabalhe a sua forma de estudar e se preparar para ela. A gente vive partes da prova e estratégias que você pode aplicar para ter um bom resultado na prova, para ter o resultado que você precisa e que vai poder oferecer a você essas oportunidades. Para quem já participou dessa imersão e está aqui, aí tem o ACE IELTS, que não é uma imersão. Quase que eu me confundo, né, quando eu fui explicar, porque são duas questões. Já é o preparatório para o IELTS. Para quem já decidiu que quer viver essa jornada, para quem tem inglês, não é para o aluno, o candidato ou o profissional acadêmico zerado, hein, gente? É para quem já tem uma bagagem no inglês, para quem fala, mas sabe que para se sentir seguro e passar nessa prova com a nota que você precisa de acompanhamento, você precisa de desafio, eu tenho o ACE IELTS, que é o meu curso preparatório para o IELTS, que conta com o meu acompanhamento. Se você clicar no link da bio, você pode ver as duas oportunidades. Ou participar da imersão e vir entender como essa prova funciona, viver na prática, na imersão IELTS na prática, sábado que vem, a oportunidade de experimentar o que é uma jornada de estudo, de preparação para uma prova como essa. E para você que já decidiu que precisa e que tem que dar o primeiro passo para conquistar a certificação e aí validar a sua identidade internacional. E sim, está pronto para essas oportunidades, a gente tem o ACE IELTS, que é para quem quer começar a jornada de preparação. Tudo isso para que a gente construa e para que você, no seu tempo, acompanhado por mim, sinta que você está se desafiando, crescendo na sua competência de fala,
no domínio das suas 4 habilidades para que você esteja pronto, ou você se sinta pronto para fazer essa prova e tirar o resultado que você precisa. E, consequentemente, com esse resultado, abraçar essas oportunidades. Que, como eu falei, e vou repetir, se vocês pesquisam hoje os programas de bolsas de estudos conectados ao British Council, será fácil ver que várias oportunidades estarão aparecendo no segundo semestre. As do primeiro semestre, elas já se encerraram, mas oportunidades novas virão para todas as áreas, assim como vários outros programas de bolsas de estudos para países da Europa. Mesmo que esses países tenham a sua própria língua, como a Holanda, como a Alemanha, como a Espanha, como a Itália, até Portugal, gente. Brasileiro aplicando para fazer mestrado ou doutorado em Portugal. Muitas vezes, uma certificação internacional em inglês é exigida. E eu digo isso porque eu tenho alunos brasileiros e portugueses passando pelo mesmo processo. Tá? E esses brasileiros já estão em Portugal. Não estão nem aqui. Eles já estão lá, já moram lá. E mesmo assim, tanto os portugueses como os brasileiros precisam de uma certificação internacional. Vejam que o inglês está por trás de todas essas oportunidades. Então, se você, mais uma vez, tem dúvidas sobre qual opção, qual desses serviços seria o melhor para você, entra aqui, entre em contato comigo, vem, me envia um DM, entra no meu WhatsApp. Todos esses dados você encontra lá no link da bio. Estou aproveitando para lembrar dessas oportunidades. Por quê? Porque daqui a pouco a gente vai estar encerrando a nossa live, mas essas oportunidades estão abertas até sábado que vem. Até sábado, a imersão vai acontecer a partir das 2 da tarde, então você tem só até sábado de manhã para se inscrever, para ter a chance de participar, até porque tem bônus exclusivos dentro desse programa. Você vai receber uma aula bônus sobre toda a estrutura do IELTS, sobre as referências de notas, para que você consiga entender o seu nível de inglês. E geralmente eu até peço para o pessoal que vai participar assistir essa aula bônus antes, porque como eu não conheço todo mundo ainda, muitas vezes tem gente que nem nunca ousou, vamos dizer assim, investigar sobre a prova, ver o formato da prova, fazer um simulado, chega ainda com pouca informação. E para que a gente otimize a prática da imersão, e ela é em inglês, essa parte prática toda é em inglês, então você vai sentir o gostinho de estar usando o seu inglês para se comunicar, para participar, para tirar dúvida. Se o aluno que está lá participando quer falar um pouco de português, tudo bem, mas a gente vai se comunicar em inglês justamente para viver essa chance de ter esse filtro com relação ao IELTS. E para aqueles que já decidiram que querem viver a oportunidade da preparação, da construção dessa identidade internacional, estão prontos porque não tem alternativa, sabem que precisam, é só entrar em contato comigo e tirar as dúvidas sobre o ACE IELTS, que já é o curso preparatório que conta com o meu acompanhamento. Ok? Vou agora deixar aqui um tempinho, a gente ainda tem 5 minutos, 5 para as 9, para vocês colocarem perguntas, dúvidas, e eu possa esclarecer alguns aspectos. Algumas pessoas já tiveram que sair, mas eu ainda tenho aqui gente, quem tiver alguma dúvida sobre tanto a imersão como esse IELTS, ou as oportunidades que a gente comentou, fiquem à vontade, porque esse é o momento da gente esclarecer determinadas questões. Aproveitem a chance. Vai ser, na realidade, tanto para a imersão como para o ACE IELTS, uma das últimas turmas desse semestre, porque, na realidade, em junho a gente começa com diversas outras atividades, né? E aí a gente vai ter vários outros eventos nacionais acontecendo, e a minha ideia é ajudar aqueles que estão dispostos a entrar para essa jornada de preparação, a conhecer a prova, para estar pronto no segundo semestre para aplicar para essas oportunidades. Por isso que essa será uma das últimas turmas ainda nesse semestre a ser formada, tá? A serem formadas. Por quê? Porque no segundo semestre, a ideia é que vocês estejam caminhando já para a conquista dessas oportunidades. Bolsas de estudos, vistos, os programas das universidades que vão estar abertos, né? E justamente porque, quando a gente pensa no segundo semestre, essas oportunidades serão conquistadas na virada para 2027. Quem aproveitou o início do ano e aplicou para essas oportunidades logo no início do ano, vai ter a chance de vivê-las ainda em 2026, que foram os programas de bolsa de estudo, as solicitações do processo de imigração, de visto, né, trabalho também. Mas quem está aplicando agora, no segundo semestre, é para vivê-las em 2027. Então, quanto mais cedo a gente começa a caminhada, mais pronto para a maratona vocês estarão. Ok? Então, agradeço a presença de todos.
Vou subir depois essa live lá no feed, para quem perdeu o início, ver um pedacinho, que foi quando a gente conversou sobre essa definição de identidade internacional. Mas eu acredito que os que já estão aqui, provavelmente já estão nessa caminhada. Já começaram a desenvolver esse inglês, essa voz, e agora vocês querem viver na prática essa identidade internacional, que é tendo as oportunidades que a gente conversou, tá bom? Então, não esqueçam, imersão IELTS na prática, agora, sábado, acho que é dia 23, né, se eu não estou enganada, e o curso preparatório, o Ace Your IELTS, está com um valor promocional maravilhoso, você pode parcelar até em 12 vezes. 12 vezes de 165. Então, bastou economizar um happy hour no mês que você está pagando a sua mensalidade do curso Ace Your IELTS, tá bom? Qualquer dúvida, estou disponível. And thank you very much.